Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 39 do livro de Êxodo. Então a gente vai falar sobre o penúltimo capítulo do livro de Êxodo. São coisas que a gente já viu também, né? Então nós estudamos o que vai ser tratado agora no capítulo 39. A gente estudou no capítulo 28 e no capítulo 29. Agora a gente vai repassar as roupas dos sacerdotes e as roupas dos filhos do sacerdote, dos filhos do sumo sacerdote, né? Então eu vou passar agora um pouquinho mais sobre isso para vocês, de uma forma resumida, né? Eu vou mostrar o desenho de novo, vou explicar mostrando no desenho cada coisa, né? Mas para quem quiser se aprofundar sobre isso, né, sobre a roupa ali do sumo sacerdote, a roupa dos sacerdotes, eu oriento que a pessoa retorne à aula do capítulo 28 e à aula do capítulo 29, porque ali eu falo com muito mais detalhes, né? Hoje eu só vou repassar o que eu já falei, tá bom? Mas eu vou mostrar o desenho de novo e vou explicar, né, de uma forma mais rápida, mais dinâmica, mas eu vou explicar o que a gente já viu, tá? Mas quem quiser ver com mais detalhes é só retornar às aulas. Então, no versículo 1 diz assim, no capítulo 39 do livro de Êxodo, diz assim: fizeram também de estofo azul, né, estofo púrpura e estofo carmesim as vestes finamente tecidas. Então agora, nesse capítulo, vai falar que eles fizeram as roupas, né? Porque a gente lembra que lá no Monte Sinai, a gente viu que Deus falou para Moisés que deveriam ser feitas essas roupas, né? E como que deveriam ser. Então agora Moisés está falando pra gente que as roupas foram feitas. Então agora ele vai repetir o que ele já havia falado, né? Porém lá era Deus ordenando a Moisés e mostrando para Moisés, né? E agora é Moisés falando pra gente que obedeceu e cumpriu o que Deus mandou. Então agora ele diz que as roupas foram feitas, né? As roupas foram feitas, a gente lembra, que interessante, né? As roupas dos sacerdotes e do sumo sacerdote foram feitas com o mesmo material que foi feita a primeira cortina do tabernáculo, que a gente lembra, né? Que a primeira cortina do tabernáculo era uma cortina bordada, muito mais, melhor trabalhada, né? Tinha até querubins desenhada nela. Então foi feito com o mesmo material. Foi feito com o mesmo material que foi feito o véu que cobre ali a Arca da Aliança, foi feita com o mesmo material, a roupa dos sacerdotes, né? E foi feita com o mesmo material ali também, que era a cortina da entrada, tanto do átrio, né, como da entrada do tabernáculo. A gente lembra que essas 4 cortinas era o mesmo material. O material era o mesmo, né? Tanto da primeira cortina do tabernáculo, como do véu, como da entrada do átrio, né? E como também a entrada do tabernáculo, era o mesmo material. A diferença era apenas que na primeira cortina do tabernáculo e no véu que cobria a Arca da Aliança tinha querubins desenhados. Na entrada do tabernáculo não tinha querubins desenhado e na entrada ali do átrio também não tinha querubins desenhado. Então agora a roupa dos sacerdotes é com esse mesmo material que foram feitas essas coisas, né? Então agora vai seguir o mesmo nível, né? Só que a gente lembra, quando a gente estudou a roupa dos sacerdotes, também ela foi feita, né, com linha de ouro. A gente lembra que falou sobre isso na aula, então elas também foram ali trançadas, bordadas, né? Além desses materiais também havia uma linha de ouro ali, né? Por causa da significação desses homens, né? Por causa do trabalho desses homens, eles não estavam ali fazendo qualquer trabalho, mas eles estavam trabalhando para Deus diretamente, né? Então a gente lembra que as roupas eram bem interessantes e eu vou mostrar já a roupa pra gente lembrar. Diz assim no versículo 1, né? Fizeram também de estofo azul, de estofo púrpura e de estofo carmesim, né? As vestes finamente tecidas, né? Para ministrar no santuário, né? Ministrar, a gente lembra que eu falei na aula passada, né? Que algumas mulheres ministraram na porta ali do átrio, né? E entregaram seus espelhos. E os espelhos foram feitos ali, uma parte da bacia, né? Com os espelhos, que os espelhos antigamente eram feitos de bronze. Você olhava pelo bronze ali, né? Era feito pelo bronze. Então aqui diz que quando eles forem ministrar, então foi o que eu disse, quando a palavra de Deus diz ministrar, significa servir, significa trabalhar, né? Então quando eles fossem ali trabalhar dentro do santuário, né? Quando eles fossem trabalhar ali na casa de Deus, era para eles usarem essas roupas, né? E diz assim no versículo 1, finalizando: e também fizeram as vestes sagradas, né? Para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Então no versículo 2 diz: fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul,
púrpura, carmesim e linho fino retorcido, né? Então a gente lembra que a gente falou sobre isso, né? Então, estola sacerdotal, a gente havia visto na época, né? É esse colete, né? Esse colete aqui roxo. Isso é uma estola sacerdotal, né? Aí eu falei com mais detalhes na aula que a gente já viu, né? Então, esse colete sacerdotal foi feito com ouro, foi o que eu disse, tinha uma linha de ouro, né? E tinha estofa azul, então eles entrelaçaram ali, né? A linha de ouro com estofa azul, né? O tecido de estofa azul, o estofo púrpura, o estofo carmesim e o linho fino retorcido. Então eles fizeram um trabalho ali de bordagem, né? Foi um trabalho de bordador ali. Aí no versículo 3 diz: de ouro batido fizeram lâminas delgadas, né? E cortaram em fios. Então agora ele tá explicando o quê? Ele tá explicando como que eram esses fios de ouro que eles teceram na roupa, né? Então tá explicando agora no versículo 3, olha, esses fios de ouro que eles teceram na roupa dos sacerdotes, né? Era de ouro batido, então eles fizeram lâminas, né? Tá explicando qual que foi o processo para eles chegarem ao fio de ouro, né? Então diz assim, eles pegaram, né, o ouro batido, fizeram lâminas delgadas desse ouro batido e cortaram essas lâminas delgadas em fios para permearem, para o quê? Ficar passando, né? Então aquela linha de ouro ficava passando entre os tecidos, né? Então diz aqui, aí essa linha de ouro passava entre o tecido azul, né? O estofo azul, passava entre o estofo púrpura, passava entre o estofo carmesim e passava entre o linho fino e o linho fino, né? Da obra do desenhista, né? Então era uma obra bem trabalhada. Aí no versículo 4 diz, tinha 2 ombreiras, né? Aqui, a gente lembra que estudou na época, né? Realmente tem 2 ombreiras, ó, tá vendo? Uma ombreira e outra ombreira. Então tinha 2 ombreiras. Essa é a estola sacerdotal, né? Estola ou éfode, né? Na verdade é um colete, né? Tem algumas bíblias que tá escrito éfode, mas na minha bíblia tá escrito estola. Mas é um colete, é esse colete aqui roxo. Então ele tinha 2 ombreiras aqui, ó. Aqui em cima a gente vê 2 ombreiras. Aí aqui diz, né, tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, aqui em cima, né, e assim se uniam, né. Então o que que acontece? A gente lembra que eram 2 partes do colete, né, a gente estudou isso na aula que a gente falou, tinha essa parte da frente, né, do colete, existia essa parte da frente do colete e existia uma parte igual da parte de trás. Então eram 2 partes do colete, existia essa parte da frente do colete e a parte de trás. E elas se uniam pela ombreira, é isso que tá querendo dizer aqui, né? E elas iam se unir pela ombreira, que a gente lembra que estudou isso lá na aula, né? Que a gente falou no capítulo 28 e 29. Então as 2 ombreiras, né? Essa primeira parte da frente e a parte de trás, elas se uniam pela parte do ombro, né? Aí no versículo 5 diz que o cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal, né? Que é esse cinto aqui, ó. Esse cinto, né? Estava sobre o colete, né? Estola, éfode, colete. Então ele estava sobre o colete. Ele era como? Ele era do mesmo material do colete, né? Então ele era feito do quê? De fio de ouro, de estofo azul, de estofo púrpura, de estofo carmesim e de linho fino retorcido, né? Segundo o que Deus havia ordenado que Moisés fizesse, né? Aí no versículo 6 continua. Também se prepararam as pedras de ônix, né? Então a gente lembra também, né, que eu falei na época que tinham pedras de ônix. Essas pedras de ônix a gente lembra que eram colocadas aqui em cima para unir a parte da frente da estola com a parte de trás, né? Então uniam o colete, né? A parte da frente do colete com a parte de trás pela pedra de ônix, né? Então diz aqui no versículo 6, também se prepararam as pedras de ônix, né? Mas essas pedras a gente lembra que elas tinham gravura, né? Tinha escrito nelas, né? Então aqui diz, também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, né? Então elas foram trabalhadas ali no ouro, né? Tinha ouro ali em volta delas, elas foram trabalhadas ali no ouro, né? E elas foram trabalhadas, né, como um selo, né? Diz aqui na minha Bíblia assim, trabalhadas como lavores de sinete, né? O que seriam lavores de sinete? É que elas foram trabalhadas como se fosse um selo. A gente tinha estudado isso na época, né? Que aqui em cima vão ter nomes, né?
mas esses nomes foram gravados nessa pedra ônix como um selo. Nessa época era muito normal se ter selo, né? Então, por exemplo, tinha anel que os reis usavam para assinar decretos, eles assinavam carimbando com o anel deles, né? E esse anel tinha uma gravura e ficava ali um selo. E foi dessa forma que foi feito. Aqui havia uma gravura, né? E diz aqui, com os nomes dos filhos de Israel. Então tinha todos os nomes dos filhos de Israel. Na aula eu ainda mencionei, né, que são 12 nomes que tem. Então são os filhos mesmos de Israel. Não são mencionados Efraim e Manassés, né? A gente sabe que Efraim e Manassés são duas tribos, né, que surgiram, que acabou que José herdou a primogenitura de Ruben, que Ruben perdeu por se deitar com Bila, né, a mulher do pai. Então, a gente lembra de ter estudado já isso, eu já falei sobre isso. Porém, aqui os nomes gravados são dos filhos de Jacó, não são das tribos, né? Porque senão seria amém, a paz, Claudinha, boa noite. Então, não seria gravado o nome de todas as tribos, senão seriam 13 tribos, né? Porque contando Efraim e Manassés são 13 tribos. Mas tinha ali gravado 12 tribos. Então, no lugar de Efraim e Manassés, tinha o nome de José, que é o pai de Efraim e Manassés, né? Então, no versículo 7, continua. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, né? Então aqui está dizendo, aqui tinha uma pedra de ônix e aqui uma pedra de ônix, né? E nas pedras de ônix tinha o nome dos 12 filhos de Israel, tinha o nome dos 12 filhos, né? Sendo aqui José, não sendo Efraim e Manassés. Então tinha o nome das 12 tribos aqui. E essa pedra de ônix ligava a parte da frente do colete com a parte de trás desse colete roxinho aqui que eu tô mostrando, né? Então diz no versículo 7, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Aí no versículo 8 continua, fizeram também o peitoral de obra esmerada, né? Então agora vai falar sobre esse daqui, ó. Aqui no meio do peito, que eu também havia falado já para vocês na aula 28 e 20, no capítulo 28 e 29, né? No estudo do livro de Êxodo, capítulo 28 e 29, eu falei com vocês sobre esse peitoral aqui, né? Então agora a gente vai falar sobre ele. Diz assim no versículo 8, fizeram também o peitoral, né? Aqui, ó, o peitoral de obra esmerada conforme a obra da estola sacerdotal. Então esse peitoral aqui foi feito com o mesmo material que foi feito o éfode, né? Que foi feita aqui a estola sacerdotal, que foi feito o colete, né? Foi feito com o mesmo material esse peitoral aqui. Aí diz assim, fizeram também o peitoral de obra esmerada, né? Conforme a obra da estola sacerdotal. Então ele foi feito, né? De fio de ouro, foi feito de estofo azul, estofo púrpura, estofo carmesim e de linho fino retorcido, né? Ele era quadrado, ó, tá vendo que aqui tá certinho no desenho, né? Ele era quadrado, no versículo 9 nos diz, né? Ele era quadrado e era duplo, né? Então, a gente lembra que eu falei ainda na aula, quando foi na aula do capítulo 28 e 29, eu falei que ele era duplo, significa o quê? Talvez ele tivesse um bolso dentro, né? Então ele devia ter alguma abertura ali por dentro. Por quê? Porque eles colocavam ali dentro o urim e o tumim, né? Então, o urim e o tumim, eles usavam, eram duas pedras que eles usavam para consultar a Deus, né? Então, Deus falava pelo urim, pelo tumim. A gente vai ver mais à frente que muitos reis vão consultar a Deus e Deus vai responder por meio do urim e do tumim. Então, era uma forma de Deus falar com o povo. E o sumo sacerdote usava isso, né? Então, o sumo sacerdote usava esse peitoral aqui, né? Aqui dentro tinha um bolso, né? Por isso que ele era duplo, tinha um bolso aqui dentro. E desse quadrado, né, tinha um bolso. E dentro desse quadrado ficava o urim e o tumim, né? Que são as duas pedras com que Deus falava com o seu povo. Aí diz aqui, né? De um palmo era o seu comprimento, né? Ele era quadrado, duplo, né, o peitoral, e de um palmo era o seu comprimento, e de um palmo dobrado a sua largura, né? Então era um palmo por um palmo, era quadrado, né? Um palmo por um palmo. Aí no versículo 10 diz, colocaram nele, né, engastes de pedras. Então vai falar sobre essas pedras que a gente tá vendo aqui. São 12 pedras que a gente vê, né? Então vai falar sobre essas 12 pedras. Cada pedra representa um filho
de Israel, né? Então, não é que cada pedra representa uma tribo, porque a gente lembra que, na verdade, são 13 tribos, né? Porque José se dividiu em 2 tribos, José virou Efraim e Manassés. Mas aqui são 12 pedras com 12 nomes. Então não são os nomes das tribos, mas são sim os nomes dos filhos de Israel, que são 12 realmente, né? Então aqui são os 12 nomes dos filhos de Israel. E Efraim e Manassés não era filho de Israel. Efraim e Manassés eram netos de Israel. Então aqui tem o nome de José, não é o nome de Efraim e Manassés. Então diz no versículo 10, colocaram nele, né, engastes de pedras, né, com 4 ordens de pedras. Então aqui a gente vê realmente, são 4 fileiras, né, são 4 fileiras de pedra, né. Então são 4 fileirinhas aqui de pedra, né, 4 ordens de pedra. Aí vai falar sobre todas as ordens das pedras, né, a gente já havia falado sobre isso na aula também, no capítulo 28 e 29. Então agora, com relação ao nome das pedras e a ordem das pedras, eu vou falar mais rapidinho, tá? Então diz assim, na primeira fileira tava o quê? A pedra de sárdio, né, tinha uma pedra de topázio e tinha uma pedra de carbúnculo, né. Na segunda fileira tinha quais pedras? Tinha a pedra de esmeralda, tinha a pedra de safira e tinha a pedra de diamante. Na terceira fileira tinha quais pedras, né? Tinha a pedra de jacinto, tinha a pedra de ágata e tinha a pedra de ametista. Na quarta e última fileira tinha quais pedras? Tinha a pedra de berilo, tinha a pedra de ônix, né? E tinha a pedra de jaspe, né? Sobre essas pedras eu falei mais na aula 28 e 29, tá? Então, do capítulo 28 e 29. Então, eu aconselho quem quiser estudar um pouco mais sobre as pedras, né? Pra voltar pra aula do capítulo 28 e 29, né? Que eu falei mais sobre elas, pra gente não alongar muito a aula de hoje, tá? Então, no versículo 13 diz que a quarta ordem, a quarta fileira, né? Era o quê? Pedra de berilo, pedra de ônix e pedra de jaspe, né? Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes, né? Então elas eram ali feitas com um rebordo ali de ouro, né? Então elas eram trabalhadas ali no ouro, essas pedras, para serem fixadas, né, no peitoral. Então diz no versículo 14, as pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. Então foi o que eu disse, Efraim e Manassés não eram filhos de Israel, Efraim e Manassés eram netos de Israel. Então aqui nas pedras tinha escrito o nome dos filhos de Israel. Então, em cada pedra tinha o nome de um filho de Jacó, né? De um filho de Israel. Em cada pedra tinha um nome. E da mesma forma como foi feita aqui na pedra de ônix, também foi feita no peitoral. Então, a escrita no peitoral também era em gravura, né? Era na forma de um selo, igual foi no ônix aqui quando eu falei para vocês da ombreira, né? Então, no versículo 14 diz, a pedra era conforme os nomes dos filhos de Israel, né? Eram 12 pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, que eram 12, né? Tirando a Diná, né? Que a gente sabe que Diná também é filha de Israel, então eram 13, né? Mas tirou a Diná, tira a mulher, né? Porque a descendência vinha por homem, né? Não vinha por mulher, né? Então, quem prolongava o nome do pai era o homem, a mulher não prolongava, né? Então, aqui eram os 12 nomes dos homens, filhos de Israel, né? A Diná não entra. Aí, então, aqui diz, né? No final do versículo 14, eram esculpidas, né? Como sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Então, esses nomes eram gravados, né? Em relevo, era uma gravura ali, né? Com um selo mesmo, como se fazia um carimbo, né? Para assinar, né, para assinatura, uma assinatura, né, na época, né, antigamente era assinado assim, né, por anel, né, era um selo, então foi feita dessa forma. Aí no versículo 15 continua, e fizeram para o peitoral correntes como corda, né, de obra trançadas de ouro puro. Então aqui a gente já estudou também no capítulo 28 que foi feita correntes, né. Então aqui do peitoral subia uma corrente até aqui em cima, né, e desse lado subia outra corrente também até aqui em cima, né? Então vinha uma corrente desse lado do peitoral e uma corrente desse lado do peitoral. A gente vai ver que aqui embaixo também tem uma ligação, né? E aqui também tem uma ligação. Por quê? Porque o peitoral ele não tinha que andar solto, balançando, né? Pensou, se um sacerdote vai andar e vai ficar balançando e o urim e o tumim vão pular, vão
cair no chão. Não, não era para ficar uma coisa fixa. Então eles vão fazer isso, né? Eles vão fixar o peitoral para não ficar balançando. Aí no versículo 15 diz isso: e fizeram para o peitoral correntes como cordas, né, de obras trançadas de ouro puro. Então do peitoral, né, que tem essas 12 pedras que representam os 12 filhos de Israel, tinha uma trança, né, de ouro, né, uma corda aqui de ouro puro vindo e outra corda aqui de ouro puro vindo, que ia até a estola, né? A estola ficava embaixo do peitoral. O peitoral era uma coisa à parte, né? Então tinha aqui a estola sacerdotal, né, e aqui o peitoral feito. Então o peitoral agora ia ser anexado à estola para se tornar uma coisa só com a estola, para não ficar balançando. Aí no versículo 16 continua: também fizeram, né, para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas na extremidade do peitoral, né? Então aqui também eles fizeram anexos, né, para você poder prender a cordinha, né? Senão aquela cordinha feita de ouro ia ficar solta. Então eles prendiam, né, essa cordinha no peitoral e prendiam também no éfode. Então ia ter uma ligação ali para prender, né? Fazia uma argola para se prender a cordinha. Aí então diz aqui no versículo 17: e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, né? Aí no versículo 18 continua: as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Então ficava uma correntinha conectada ao peitoral, né, aqui desse lado, e em cima, essa correntinha que estava conectada ao peitoral desse lado, ficava conectada em cima na ombreira, né, para ficar anexada ali com a estola sacerdotal. E do outro lado a mesma coisa, né? Vinha aqui uma correntinha no peitoral, né? E essa correntinha ia e ficava conectada na ombreira ali, na estola sacerdotal, né? Então ele ficava unido ali, o peitoral ficava unido à estola sacerdotal. Então era aqui, a corrente era conectada nesse quadrado, nessa estola, nessa peitoral, e do peitoral ela vinha e se conectava na estola sacerdotal, né? Então ficava aqui conectado. E aqui continua, né, no versículo 19: fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Então eles conectaram bem aqui o peitoral à estola sacerdotal, né? Então eles uniram aqui, uniram em cima, eles uniram bem para que o peitoral não ficasse solto, não ficasse balançando. Então eles uniram bem para ficar ali bem fixo. Aí então aqui continuando no versículo 21: e ligaram, né, o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, né, do colete sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto. Então aqui você vê no meu desenho ainda uma fitinha azul, né? Então aqui você vê essa fitinha azul, é o que tá falando aqui. Então essa fita azul ia até o cinto, né, da estola. Aí diz aqui: para que tivesse sobre o cinto, né, da obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola. Então o peitoral não era para se separar da estola, não era para o sacerdote correr por alguma coisa, algum motivo, e a estola balançar. Então era para ela ficar bem fixa ali, como se fosse uma coisa só com a estola, não, o peitoral, né? Não era para o sacerdote, sumo sacerdote, sair correndo e o peitoral balançar, era para ele ficar bem fixo, né? Então, dessa forma ele ficaria bem fixo à estola sacerdotal e ele não ficaria balançando, então ele tinha que ficar bem fixo ali. Aí continua aqui, né? E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o que Deus havia ordenado a Moisés. Aí no versículo 22 continua: fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal, né, de obra tecida de estofo azul. O que é as sobrepeles? A gente já falou também isso na aula, né, do capítulo 28 e do capítulo 29. Essa parte azul aqui, ó, ela ficava embaixo do colete sacerdotal, né? As sobrepeles é essa parte azul. Então essa parte azul aqui, ó,
É o que está sendo falado agora no versículo 22. Ela ficava embaixo desse colete bem trabalhado, né? Em cima do colete tinha o peitoral, que virava uma coisa só com o colete, e embaixo do colete tinha esse manto, né? Era um manto, né? Então aqui era a sobrepeles, né? Então ficava aqui essa parte azul. E diz assim: fizeram também a sobrepeles, né? Peles de estola sacerdotal, de obra tecida toda de estofa azul. Então esse vestuário, né, essa parte da vestimenta era toda azul, né? Por isso que a gente tá vendo aqui no desenho azul, né? Então essa parte da vestimenta era toda azul realmente. Aí diz aqui no versículo 23, no meio dela havia uma abertura, né? Tá falando agora da parte da cabeça, né? Porque o que acontece? Esse tecido não podia ter costura. Então era um tecido que não deveria haver costura nele, não podia se costurar nele. Então tinha que ter uma abertura ali nele, né? Para a cabeça. Mas tinha que ser uma abertura bem trabalhada, de forma que não viesse a rasgar. Não podia rasgar, não podia arrebentar e abrir. Então tinha que ser uma coisa bem trabalhada para que não viesse a rasgar depois. Aí diz então no versículo 23 sobre isso, sobre essa abertura para a cabeça, né? Essa aberturinha aqui para a cabeça. Porque aqui do lado, né? Ela era solta, né? Ela era aberta do lado, porque não era uma roupa com costura. Então era um manto, usava a parte da frente e a parte de trás. Era um tecido, né? Que você colocava a parte da frente e a parte de trás, só que aqui do lado era aberto, né? Porque não tinha costura, não podia costurar esse tecido. Então aqui no pescoço também não havia costura. Então era um tecido que era aberto, né? Era um manto, né? Era jogado realmente como um manto, então não tinha costura. Era um manto ali jogado sobre, por cima da túnica, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, por cima da roupa, né? Então, da roupa principal, que era a roupa branca. Aí diz então, no meio dela havia uma abertura, né, para a cabeça aqui, né? Era debruada como abertura, né? Então era uma abertura que não era uma abertura costurada. Era uma abertura que era feita, mas sem costura. Não podia ter costura, não podia se costurar, tinha que ser sem costura. E diz aqui, era debruada com uma abertura de uma saia de malha, né? Então era uma saia como uma saia de malha que também não tinha costura. Então a saia de malha também não tinha costura, então eles tinham que fazer como eles faziam uma saia de malha que não tinha costura. E deixar a abertura para o pescoço, né? Para que ela não se rompesse. Então eles tinham que fazer sem costura, mas uma coisa bem trabalhada, para que não viesse a rasgar, não viesse a romper, né? Aí no versículo 24 continua, em toda a orla das sobrepeles, né, fizeram romãs, né, eu já vou mostrar para vocês, né, na parte de baixo desse manto azul, né, que a gente tá falando, tinha o que? Um sininho e uma romã, né, feita com tecidos. Um sino e uma romã feito com tecido. Um sino e uma romã. E assim era feita em toda a túnica. Todo o manto azul, toda essa parte dessa manta azul jogada em cima, né, era feita assim. Então no versículo 24 diz, em toda a ponta, né, das sobrepeles, né, eles fizeram romãs, né, com estofa azul, carmesim e linho fino retorcido. Então eles fizeram, né, romãs com bordado, né, eles bordaram romãs, né, eles fizeram com tecido romãs ali, desenhos de romãs, né. E diz aqui, e fizeram também, no versículo 25 diz, né, fizeram também campainhas de ouro puro, né, fizeram sininhos de ouro também, né, de ouro puro. E colocaram, né, intercalados, né, colocaram uma romã, um sino, uma romã, um sino, e foi colocando assim em toda a sobrepele. Eu já vou mostrar para vocês como que ficou, né. Então diz aqui no versículo 25 e 26, fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, né, em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, né, segundo o que Deus havia ordenado a Moisés. Então fica assim, ó, aqui embaixo vocês veem, né, que tem um trabalho aqui, ó. Aqui era o que? Era um sino e uma romã. Um sino e uma romã, um sino e uma romã. E assim era nessa parte azul inteirinha, né? Na ponta dessa parte azul inteirinha era assim. E o intuito era esse mesmo. Deus fala que era para fazer barulho mesmo. Era para fazer o sininho fazer barulho quando o sumo sacerdote estivesse ali trabalhando para Deus. Era para todo mundo ouvir que ele estava ali a serviço de Deus realmente. Aí no versículo 27 diz, né?
Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, né? O que são as túnicas? A gente estudou também essa parte branca de baixo, né? É a primeira roupa aqui. Então, essa parte branca aqui de baixo são as túnicas, né? Então, ó, tá vendo? Era túnica de manga comprida, né? Era túnica comprida. Então, era essa roupa aqui. Aí, essa parte aqui, ó, como eles eram sacerdotes, faziam ofício, né? Ali, era túnica comprida, né? Então, fizeram para Arão e para os filhos de Arão. O que acontece? E a gente viu, essa roupa era a roupa do sumo sacerdote. A roupa dos sacerdotes era só essa parte branca, né? Eles tinham essa parte branca e um cinto só. E uma tiara, né? Há uma diferença, né? A gente estudou já sobre isso que está na cabeça do sumo sacerdote e sobre o que está na cabeça dos sacerdotes, né? Parecia que a do sumo sacerdote era maior, né? Mais elevada. E a gente lembra que tinha uma tiara ali em ouro, né? Falando sobre Deus na cabeça ali do sumo sacerdote, na testa do sumo sacerdote, né? Mas a gente vai revisar agora. Aí diz assim no versículo 27, então eles foram e fizeram essas túnicas de linho fino, né? Que é essa roupa branca que eu mostrei para vocês agora. E eles fizeram de obra tecida, né? Eles fizeram para Arão e para os filhos de Arão, né? O Arão usava por baixo da sobrepéres azul, que ficava embaixo da estola, né? Então, Arão usava aqui essa parte branca por baixo e os filhos de Arão usavam só a parte branca, né? Usava só essa túnica, né? E um cinto. Aí no versículo 28 diz, e a mitra, né? A mitra de linho fino, a mitra era do sumo sacerdote, né? Era o turbante do sumo sacerdote. E as tiaras era a proteção da cabeça dos sacerdotes. Então havia uma diferença ali, né? A mitra era assim, né? Era algo maior, né? Na cabeça aqui do sumo sacerdote ficava a mitra. Essa era a mitra. A tiara, né? Devia ser algo menor ali, algo mais simples, né? Porque há uma diferença entre mitra e tiara ali. Então devia ser algo mais simples na cabeça dos sacerdotes, né? Mas ambas eram feitas de linho fino, né? E a gente lembra que embaixo dessas túnicas, né? Porque nessa época a gente lembra que homens não usavam calça, né? Então não é igual hoje, né? Que a gente usa calça. Nessa época não se usava calça. Então a gente lembra que Deus havia até falado uma determinada época, né? Não me façam altares altos, porque vocês vão subir a escada e eu vou ver a nudez de vocês, né? E isso não me é agradável, né? Vocês vão profanar o meu altar fazendo isso. Então o que acontece? Eles usavam uma túnica, né? Túnica é como se fosse um camisolão, né? Então, por baixo ficava a nudez deles, né? Então, o que acontece? Deus mandou que eles fizessem calções para eles colocarem por baixo. A gente lembra que era calções, né? Até a coxa ali, se eu não me engano, era até a coxa deles, né? Então, eles usavam calções para quê? Para não ter revelado a nudez deles ali no trabalho para Deus, né? Então, a gente lembra que tinha visto isso, né? No capítulo 28 e 29 já. Então, embaixo dessa roupa toda, eles tinham calções também, né? Então, diz aqui que os calções também foram feitos de linho fino retorcido, né? No versículo 28. Aí, no versículo 29, né? Diz, e o cinto de linho fino retorcido, né? E de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés, né? Então, foi feito também o cinto pros sacerdotes e pro sumo sacerdote, né? Os sacerdotes também usavam o cinto, né? Então, no versículo 30 diz, também fizeram de ouro puro, né? Essa, então, é a tiara que eu falei, que levava... o sumo sacerdote tinha que levar na testa, né? Ele tinha que andar com uma lâmina de ouro, uma tiara de ouro na testa, né? Para lembrar que ele está a serviço de Deus ali, né? E a gente lembra que nessa tiara aqui estava escrito santidade ao Senhor, né? Deus é que é santo, né? Não é o sumo sacerdote que é santo, né? Mas para que todos lembrassem ali, né? Que a santidade vem de Deus, né? Então, ele tinha que andar com isso, o Arão, né, o sumo sacerdote. Então, no versículo 30 diz, também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, né, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete. Então, era gravada ali em relevo, né, então tinha escrito, como a gente viu, santidade ao Senhor, né. Aqui no meu desenho tá meio fraquinho, mas era aqui que ficava a tiara, ó, bem na testa do sumo sacerdote, né? Ficava aqui a tiara mesmo, para que todo mundo que chegasse ali, né,
oferecendo um sacrifício, né, entregando algum animal pelos seus pecados, né, que lembrasse, né, que santidade ao Senhor, né, Deus é quem santifica, né, e eles estão se santificando para Deus, né, então ali já era, quando eles chegassem ali já iam ver isso, iam lembrar, né. E no versículo 31 diz: e ataram-na com um cordão de estofa azul para prender a lâmina na parte superior da mitra, né, então ela foi presa ali com uma linha azul, né, um estofa azul, um tecido azul, né, foi presa ali com tecido azul, na parte superior da mitra, segundo o que Deus havia ordenado a Moisés. Aí no versículo 32 diz, assim, né, se concluiu, assim foi feita toda a obra do tabernáculo, né? Então aqui nesse capítulo, Moisés nos relata que tudo foi feito, o que Deus mandou fazer foi feito. Amanhã, na última aula, a gente vai ver que Moisés vai falar quando é que foi feito, né? Porque até então a gente sabe que tudo foi feito, mas quando é que foi feito? A gente lembra que algumas aulas passadas já, né, faz um tempo já, eu falei que eles ficaram quase 2 anos lá no Monte Sinai, né? Então amanhã a gente vai ver quando é que foi feito o tabernáculo. A gente vai ver que foi perto deles saírem. Então não foi feito logo que eles chegaram no Monte Sinai, demorou para eles fazerem um tabernáculo, né? Então Moisés vai falar isso pra gente, né? Quando é que foi feito, quando foi que eles saíram do Monte Sinai, né? Então tudo isso vai ser falado amanhã pra gente. O que aconteceu quando terminou de se montar todo o tabernáculo, o que houve ali, né? Houve algo extraordinário. Então tudo isso Moisés fala amanhã pra gente, né? Então hoje aqui no versículo 32 ele fala pra gente, não, o tabernáculo foi concluído, né? O tabernáculo foi terminado, a gente finalizou tudo que Deus havia mandado. Aí diz no versículo 32, assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram, né? Aí no capítulo 40 ele dá mais detalhes, né? Quando foi que o tabernáculo foi construído? Que dia, né? Ele dá o dia, dá o mês e dá o ano. Ele dá tudo pra gente. Então ele dá mais detalhes sobre esse capítulo. A gente lembra que é um costume de Moisés, né? Ele tem esse costume de falar em um capítulo uma coisa e no capítulo seguinte ele explica uma coisa que ele falou no capítulo anterior, né? Às vezes ele explica um versículo do capítulo anterior em outro capítulo. É um costume de Moisés. E ele vai fazer isso, né? Amanhã ele vai explicar mais sobre isso. Quando foi que eles construíram o tabernáculo, né? Quando foi que foi, que dia, que exatidão de tempo que foi feito, né? O que aconteceu depois que foi construído? Então Moisés vai falar tudo isso pra gente. Aí diz então, né, que eles depois trouxeram para Moisés o tabernáculo, né? A tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, né? Então o que acontece? Depois disso, né? Depois que foi tudo bordado, tudo feito, tudo trabalhado ali, né, feito ali à mão, né, um belo trabalho, foi entregue todo o material para Moisés, né, eles fizeram um material e entregaram nas mãos de Moisés. Aí diz aqui, atende todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, suas vergas, suas colunas, suas bases, entregaram tudo ali na mão de Moisés, né. Aí entregaram também a coberta, né, a cortina, né, a gente lembra a cortina do tabernáculo, que era de pele de carneiro tingida de vermelho. Eles entregaram para Moisés. Eles entregaram para Moisés aquela coberta, né, que era aquela cortina, né, de pele de animal marinho. Eles entregaram para Moisés o véu que cobria ali, né, o Santo dos Santos. Eles entregaram para Moisés a arca ali, pronta, a arca da aliança feita. Eles entregaram para Moisés. Entregaram para Moisés os varais que Moisés havia falado, que Deus mandou fazer. Entregaram o propiciatório, né, que a gente lembra que é o que fica em cima da arca, né, que tem os 2 querubins, né, que é feita a expiação uma vez por ano. Aí no versículo 36 diz, né, eles entregaram também para Moisés a mesa, né, com todos os utensílios ali da mesa, né, com os pães da proposição. Então a gente vê que eles fizeram até os pães da proposição. Os pães da proposição não era qualquer pão, Deus deu a fórmula como tinha que fazer o pão, Deus deu a medida da farinha, Deus deu tudo como tinha que ser feito. Então não foi feito de qualquer jeito, porque eram pães consagrados a Deus, né? Então Deus deu a fórmula. Aí, mas a gente vai falar mais pra frente, né? Aí no versículo 37 diz assim, o candelabro de ouro puro eles vieram e entregaram também, né?
para Moisés, né, com as suas lâmpadas. A gente lembra que nessa época eram lamparinas, né? Eles falam lâmpadas, mas nessa época não havia lâmpadas como a gente conhece hoje, eram lamparinas. Então, no candelabro, na parte superior do candelabro haviam lamparinas, né? Ele era aceso como? Por lamparinas, né? Não havia outro meio de você acender, de você fazer luz, era por lamparina. Então, o candelabro era aceso por lamparinas, né? Então, diz aqui, as lâmpadas colocadas em ordem, né? E todos os seus utensílios, né? A gente lembra que o candelabro tinha utensílios, né? Porque tinha tesoura para cortar o pavio, tinha equipamento para limpar a lamparina ali, porque estava com cinzas. Então tinha todo o equipamento ali, utensílios do candelabro também, né? E também o azeite para iluminação, né? Então eles entregaram tudo isso para Moisés, né? Entregaram também o altar de ouro, né? A gente lembra que existiam 2 altares, o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze era o altar que ficava no átrio, né? A gente lembra que viu, o altar de bronze era o altar que ficava no átrio, era o altar do holocausto, era o altar do sacrifício, né? E o altar de ouro era o altar do incenso, né? E o altar do ouro, o altar do incenso, ficava dentro do tabernáculo. E era onde Moisés se posicionava para falar com Deus, né? Moisés se posicionava em frente ao altar do incenso e falava com Deus, e Deus falava com ele ali, porque o altar do incenso, a gente lembra que ficava de frente para o véu, né? Então Deus respondia a Moisés ali, naquele lugar, né? Então a gente lembra que estudou isso também, né? Então aqui é o altar de bronze e aqui é o altar de ouro, né? Que é o altar de incenso. E Moisés entrava aqui, né? E ficava aqui parado para falar com Deus, né? A gente viu que a única exceção que entrava no tabernáculo era Moisés. Porque na verdade só podia entrar aqui no tabernáculo Arão e os seus filhos, né? Somente a descendência de Arão podia entrar aqui. Mas Moisés era um ser diferenciado, né? Então Moisés entrava e falava com Deus aqui, da frente, né? Do altar de ouro, altar do incenso. A gente já tinha visto isso. Então eles fizeram esse altar do incenso e entregaram para Moisés. Eles fizeram o óleo da unção e entregaram para Moisés. A gente lembra que o óleo da unção não é um óleo que a gente usa para fazer comida hoje, não é o nosso óleo, né, do nosso armário. Era um óleo que Deus deu a fórmula. Então Deus falou como tinha que ser feito esse óleo. E eles deram também, né, o incenso aromático para Moisés. O incenso também era um incenso que tinha uma fórmula, não era um incenso qualquer, né? Deus deu a fórmula de como esse incenso tinha que ser feito. E também eles deram reposteiro da porta da tenda, né? Reposteiro é o quê? Cortina, né? Então eles entregaram também a cortina aqui, né? Da porta da tenda, né? Aqui, essa cortina aqui, eles entregaram, né? Essa cortina da porta da tenda, eles entregaram também. Aí diz aqui, né? No versículo 39, o altar de bronze, né, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, né? Então eles entregaram esse altar de bronze, essa bacia de bronze, né, e todos os utensílios aqui eles entregaram também já prontos. Aí diz aqui no versículo 40, as cortinas do átrio, né? A gente lembra que átrio é essa parte aqui de fora, né? Então o átrio aqui, né, fora, sem ser a parte da cortina da entrada, era feito de linho fino retorcido, a gente lembra. Então eles fizeram todas as cortinas que Deus mandou, né? E entregaram na mão de Moisés já o trabalho feito, né? Então aqui diz que eles entregaram todas essas cortinas aqui do átrio, as colunas, eles fizeram essas colunas e entregaram para Moisés, né? Eles fizeram as bases e entregaram para Moisés, fizeram um reposteiro para a porta do átrio, que é a cortina de entrada do átrio, que a gente estudou também, né? Então eles fizeram essa cortina de entrada aqui do átrio, que era uma cortina que a gente lembra que era mais trabalhada, né? Era uma cortina com estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, né? Então era mais trabalhada. Eles fizeram e entregaram, né? Para a tenda da congregação ali. Eles fizeram as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as cordas, né? Que a gente lembra, os pregos que eu falei na aula passada, né? Tinha cordas aqui para fixar, porque senão o negócio ia cair, né? Ia bater um vento, eles estavam no deserto, imagina. Bate uma tempestade ali, um vento, o negócio cai. Então tinha aqui, eles prendiam, né? Quem assistir filme antigo, medieval, vai ver isso. Você vê essas coisas assim, né? Então quando você assiste filme antigo, você vê coisas levantadas que tem uma corda segurando, né? Então, era assim, né? Aqui era assim, eles colocavam corda pro lado de dentro para fixar, né? E corda pro lado de fora. E aqui o prego, né? No chão,
para segurar, não era o prego, como eu falei na aula de ontem, não era o prego que a gente usa hoje para martelar alguma coisa dentro de casa, era um prego grande, né? Não era um preguinho pequeno. Então eles usaram esse prego também para martelar ali no chão, para fixar, para não bater um vento e cair. Ali era a casa de Deus, né? Então tinha que ser um negócio bem trabalhado. E diz, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a congregação, né, eles foram entregaram para Moisés. Aí no versículo 41 diz que eles também entregaram para Moisés, né, as vestes, né, finamente tecidas, né, para ministrar no santuário, né. Eles entregaram para Moisés as vestes de Arão, né, do sumo sacerdote. Entregaram também as vestes dos filhos de Arão, que eram as vestes dos sacerdotes, né. Então, para eles trabalharem ali como sacerdotes para Deus, né. No versículo 42 diz: tudo segundo o que o Senhor havia ordenado para Moisés, né? Foi feito e foi entregue para Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra que Deus havia mandado. Então eles fizeram tudo que Deus havia ordenado. Aí no versículo 43 diz, né? Viu, pois, Moisés que toda a obra, né, foi feita, né? Que tudo estava ali realmente na mão dele, havia sido entregue e havia sido feito, né? E eis que tinha feito, eles fizeram tudo segundo o que Deus havia mandado, né? Segundo o que ele tinha visto, né? Porque a gente lembra que lá no Monte Sinai Deus ainda mostrou para Moisés como era para ser feito. Então ele viu que estava tudo de acordo realmente. Aí, assim, né, eles fizeram, e Moisés, vendo que tudo foi feito de acordo com o que ele havia visto e de acordo com o que Deus havia falado, então Moisés foi e abençoou, né? Abençoou aquilo que eles haviam entregue e abençoou o povo também. Então, abençoou e os abençoou o povo e tudo aquilo que havia sido entregue. Então, hoje a gente vai finalizar a aula aqui.